Fala aí, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E após essa derrota vexatória para o Fluminense, o São Paulo começou a fazer algumas mudanças. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Quero te atualizar agora sobre Caleri, que só volta a jogar no ano que vem, mas pode não ser no tricolor. Pelo menos aqui informam os jornais na Argentina. De acordo com o site El Craque Deportivo, Boca Juniors vai com tudo para tentar contratar o Caleri em janeiro. Atacante que já passou pelo Boca Juniors com 23 gols em 59 jogos, isso na temporada de 2015, ele acaba se mudando depois para o São Paulo, onde começa a escrever uma das histórias mais bonitas dos últimos tempos. O Caleri é ídolo do torcedor tricolor, mesmo numa fase ruim na temporada atual por conta de uma cirurgia no joelho. O Caleri acabou jogando bem pouco, foram só 18 partidas com 3 gols e 4 assistências. Posso assegurar para vocês que não há nenhuma intenção do São Paulo em vender o Caleri. E não há a percepção no Morumbi de que possa haver uma proposta alta suficiente para que o negócio aconteça. O Caleri já tem 32 anos de idade e hoje está avaliado em apenas 2 milhões de euros. Então a tendência é que o Caleri siga no São Paulo, mesmo custando R$ 1.300.000 por mês. O fato de ser um cara extremamente líder, positivo, que cobre, que torce pelo São Paulo em todos os momentos, faz com que o tricolor entenda que na reformulação que passará o elenco, Caleri tem figura importante. Gostaria de saber se você manteria o Caleri para 2026. Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? O que achamos da coletiva do Júlio Casares? O que achamos? Eu achei mais do mesmo, né? Falou muito, mas falou muito pouco. O que você achou, Arnaldo? Mas tem algumas pistas. Por exemplo, uma hora que ele fala ali, conseguir recursos para o ano de 2026, para reforçar o time. Faltou a pessoa. Isso para justificar, na verdade, a ausência dele em jogos. Então ele foi buscar lá no paddock da Fórmula 1, no show do Oasis, foi lá que ele foi buscar os recursos. Né? Mas, enfim, disse isso, né? Que buscar recursos. Não sei como, faltou explicar isso com as amarras do FIDIC. Dinheiro aonde? Vai chegar alguém com muita grana lá, o neto do professor do papai papudo, vai chegar com grana lá e vai dar para os caras, o que vai ser? Mas vamos lá, vamos debater ponto a ponto. Diga lá, Arnaldo. Achei que, embora tenha tentado responder pausadamente, sem arroubos, todas as perguntas... E voz de doença, né? Parecia que ele estava internado, né? Eu fico com uma dó dessa situação. Eu acho, Tironi, que eu achei ruim a essência, e acho que tem vários pontos para a gente discutir, são vários mesmo, vários, de todas as formas, os políticos, os econômicos, os esportivos, tem vários os logísticos, tem tudo isso nessa coletiva, tem mesmo, mas não tem meia-culpa. É sempre delegando responsabilidades, e o cara é o presidente da porra do clube. Se ele tá numa estrutura agora, porque acho que a essência dessa mudança que ele promoveu antes, ou foi promovida, né? Porque não fica claro se ele demitiu Belmonte e companhia, ou se o Belmonte e companhia pediram para sair, mas enfim, a mudança foi feita. Essa mudança de profissionalização com a nomenclatura, CEO inclusive, para o Carlo Magno e os dois profissionais, Muricy e Rui Costa, numa estrutura profissional, o presidente é o homem da caneta, é o homem da decisão, é o homem, e ele não assumiu em nenhum momento a responsabilidade por um dos piores anos do São Paulo na história. Não, a aspa é absurda, né? Meu erro foi delegar, então ele não decidiu nada, né? Foi tudo culpa do Belmonte, né? Só tô dizendo esse ponto que para mim ele é fundamental projetando o último ano dele de mandato, né? Que eu acho que ele já começa sob desconfiança e, claro, com menos apoio político. A coalizão evaporou. Não adianta ele falar em coalizão. Já era coalizão, né? Seja pelo pedido de renúncia, e a gente vai listar quantos e quais conselheiros assinaram o pedido de renúncia, seja por esse grupo grande que sai agora do comando do futebol, né? Eu continuo, e acho que é isso que faltou explicar na coletiva geral,
como, já que ele deu a pista de investir na janela de janeiro, como conciliar a austeridade do CEO, o FDIC, com maior investimento, né? Com contratos longos e não tão vantajosos, com a cessão do Morumbi, que ele escapou para o ano que vem e ela tem conflito de datas já. Isso ele não explicou, né? Essa era a resposta que se esperava dele, né? Exato. Mas como? De que forma? Vai cair dinheiro do céu? Como? Isso para mim não ficou claro. Depois a gente vai debatendo ponto por ponto com os dois, o Alexandre aqui e o Alexander lá, mas no geral eu achei que ele tinha a obrigação de ter falado, mas ele não ter assumido a principal responsabilidade por esse ano tenebroso na história de São Paulo me deixou decepcionado mais uma vez. Eu só quero voltar num ponto aqui, anotei muita coisa, tem muita coisa para a gente falar da galera, que eu acho que para mim vai ser um ponto muito sensível daqui para diante. Primeiro ele falou sobre o superávit que ele deve conseguir aí, sei lá, no fim do ano, a gente sabe bem como, né, vendendo todo mundo e tal, e isso ele entende que isso vai dar musculatura para ele. Mas só isso não vai adiantar, essa carta aí não vai resolver a vida dele, pode ter certeza. A não ser que ele tenha um superávit de 5 bilhões no ano que vem e compre o Flamengo inteiro e beleza, mas isso não vai acontecer, né? Esse superávit de 30 milhões que ele vai dar não serve para nada. Paga aí 2 folhas salariais. Esse é um ponto. Mas ele fala e falou, não sei se como uma maneira de escapar de pergunta, porque sim, estou buscando investimentos. Para mim isso é um tema muito sensível, porque aí cai na questão do Augusto Melo também. O que fez o Augusto Melo? Chegou, estava a casa arrombada, devendo para todo mundo. O que ele fez? Dobrou a aposta. Eu contrato um monte de jogador, contrato lá o Memphis, a gente tenta ganhar qualquer coisa, não ser rebaixado, traz aí quem vier e deu no que deu. Eu acho muito relevante imaginar como e aonde se vai encontrar recurso para o ano que vem. Bom, Tironi, ele já prometeu 1000 vezes, ele flertou com Marinax, ele flertou com outros empresários, flertou com grupos, ele diz que está buscando recursos há 1 bilhão de anos, desde que ele entrou, né, nessas circunstâncias, inclusive justificando viagens. Vamos lembrar que teve um jogo que o Zubeldia estava sozinho, porque o Belmonte estava nos Estados Unidos e o Casares foi na Bahia. O Casares estava na final da Champions na Bahia, que o Zubeldia estava suspenso contra o Rogério, perdeu do Bahia. Mas ele foi à Bahia, o Zubeldia, né? E o Casares estava na final da Champions para se reunir com o Marinax. Lembra disso? Então, Marinax, eu não sei de onde ele vai tirar, de fato, é um bom ponto que você está colocando. As promessas dele, ou essas parcerias, me parecem quase sempre vazias, sinceramente vazias. Não dá para ter consistência nesse tipo de situação. E acho que você coloca uma situação, uma projeção de investimento que a gente de fato não consegue acreditar. Mas você também me lembrou hoje, é assim que o Crespo tem falado e repetiu. Tinha me falado que até dezembro, o Alexandre falou isso aqui, até dezembro não viria nada, nós lutaríamos contra o rebaixamento sem investir em jogador algum, e que para o ano que vem nós teríamos investimento no futebol. O técnico está contando com isso. Não digo que o investimento no Samuel Lino e no Vitor Roque, mas investimento mínimo no time de futebol, né? E o Casares está contando com o Crespo. Falou, não, ele vai ficar, temos aí o Crespo e tudo mais, né? Só para complementar também, teve recentemente, né, a reunião com o BTG Factual, né? Perfeito. Querendo atravessar ali o que poderia ser o Diego Fernandes, que tem falado ali que poderia ser o BTG o seu investidor máximo. Também teve uma reunião com o André Esteves, que também, do que a gente tem de informação, não andou absolutamente nada. E André fora Esteves, tricolor carioca, aliás, né? Deve ter rido a beça ontem.
E o BTG, que inclusive vai ser o grande aportador da SAF do Fluminense também. Então tem esse ponto também. Será que eles têm tanta bala assim? E um outro ponto é que para o ano que vem tem 2 contratações que deverão ser feitas, que são já como certas, né? Que são as do Enzo Dias, que bateu as metas. São ali 11 milhões que terão que ser investidos, né? Obviamente que tem o parcelamento, e a do Marcos Antônio. Então, além de você querer buscar recursos para fazer outras contratações, você vai ter que pagar essas que já serão obrigatórias para a próxima temporada. Tem um ponto que, evidentemente, que é uma tragédia que aconteceu, o que está acontecendo com o São Paulo, tem um ponto que é potencialmente positivo. Estamos falando nome de gente aqui que a gente nunca ouviu falar. É o não sei quem, é o conselheiro fulano de tal, é o cicrano, esse aqui não assinou, aquele outro assinou, esse cara aqui tá junto, esse cara não tá junto. Estamos dando nome para as pessoas. Porque também é muito confortável quando todo mundo trata, não, porque o Conselho do São Paulo, porque os cardeais, porque os 260 velhinhos, porque não sei o quê. Eu vou repetir, esses caras têm nome, sobrenome, cara, profissão, eles fazem coisas, eles estão por aí. Esses caras, e eu aqui não estou pregando nenhum tipo de violência, mas eles precisam sentir o bafo no cangote. Eu estou falando sério isso. Eles precisam ser pressionados sobre as coisas que fazem. Esses caras definem o destino do clube. Eles não podem ser tratados apenas como conselheiros, como se fossem pessoas que não existissem. Eles existem. Esses caras existem. Esses caras, depois de muito tempo, eu estou sabendo o nome de caras aqui, de conselheiro do São Paulo. Tem 260 caras lá. Alguém sabe o nome de algum aqui? De um ou dois? Teve 2 lá, uns 2 que são da oposição, que foram lá no Tricolaço, que a gente conhece e tal. Mas quem mais? Quem são? Quem são esses caras? Quem é a base de apoio do Casares? Quem são os caras que acham que o São Paulo tá fazendo, bom, né? É legal? Tá bom, tá bonito, tá legal. Mas diga lá, Alexander. Não, teve um ponto, até vocês podem me corrigir se não foi a minha percepção. Teve um ponto, acho que foi inclusive na minha pergunta, que ele fala que a base também tem que melhorar a transição. Sim. E aí tem a questão no Douglas Suazman também, que é outro muito forte dentro do Conselho do São Paulo, que cuida das categorias de base. Então, será que terá mais uma ruptura também? Daqui a pouco o Casares vai ter quem ao seu lado? Porque acho que foi uma alfinetada muito clara também sobre essa transição dos jogadores da base para os profissionais. Então, é mais um ponto também de atenção como essa fala pode chegar até o trabalho do Douglas também. Tem uma outra coisa que eu anotei aqui, rapidinho, olha, eu vou te passo, desculpa. Que quando ele falou, ele fez falou assim, o meu erro foi delegar errado, mas uma outra pergunta, acho que foi da Aline Fanelli, que ela perguntou especificamente sobre a questão da quantidade absurda de lesão, e ele deixou escapar reforços, ele não falou errados, mas tipo contratações equivocadas, ou ter a formação do elenco de um jeito que não deu certo. Alguma coisa assim, de leve, ele deixou passar isso, né? Pois resta saber se vai levar como orientação de fato, né? O Casares ele não admite os erros. Até hoje ele não admite que o Rames Rodrigues foi uma bobagem, né? Então, resta saber se vai, de fato, levar a cabo e enfrentar essas questões, né? Desses caras que não estão rendendo, né, mas que deram para ele belíssimos posts em redes sociais quando dá a apresentação, né? Vai ter, de fato, vamos encarar a situação do São Paulo. É uma pindaíba, tem que rejuvenescer, as contratações têm que ser nos moldes de Marcos Antônio, de Tapia, entendeu? Vai enfrentar e fazer uma limpa, mesmo que doa no ego dele. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E após esse vexame histórico, uma goleada sofrida para o Fluminense por 6-0, o tricolor começou a fazer mudanças. Agora o Carlos Belmonte não é mais diretor de futebol. Faltou o principal responsável sair também, que é o presidente Júlio Casares. Mas que nem eu já falei no último vídeo, do que adianta a gente ficar pedindo fora Casares? Até porque sempre o atual presidente é o pior da história. Era o Leco, agora é o Júlio Casares. Daqui 1 ou 2 anos vai ser o próximo. Até porque nada muda, né, galera? Com certeza o próximo presidente vai ser um indicado pelo Júlio Casares.
Então sempre continua no comando a mesma turma. Isso que precisa mudar. Então, na minha visão, a torcida tem que começar a cobrar os conselheiros. Eles sim precisam fazer a mudança que o São Paulo precisa. E que nem eu já venho falando em vários vídeos aqui no canal, o São Paulo precisa parar urgentemente de trazer tantos jogadores veteranos. Não dá mais, né, galera? Luiz Gustavo, Oscar, Lucas Moura, Cédric e por aí vai. A maioria ganha um alto salário, direito de imagem mais luvas e só fica machucado. Eu sei que a maioria tem contrato longo, como o Oscar, por exemplo, que a gente ainda não sabe se ele vai se aposentar ou não. O Lucas Moura tem mais um ano de contrato. O Wendel, Cédric, tem um contrato longo. Então, se o São Paulo não tem como tirar esses jogadores, tem que começar porque tem seus contratos acabando, como o Luiz Gustavo, o Dineno e o Rigoni, por exemplo. Não dá para renovar com esses jogadores. Precisa investir mais na base ou trazer jogadores mais jovens, no estilo Marcos Antônio, por exemplo, nem que seja por empréstimo. E o presidente do São Paulo, Júlio Casares, concedeu uma entrevista coletiva e foi questionado por que ele não tem ido aos Jogos do São Paulo. E ele revelou que está à procura de investimento para o tricolor, para a próxima janela de transferência. Aí ficou uma dúvida: será que na próxima temporada, no último ano de mandato dele, ele vai rasgar o FDIC e o São Paulo vai investir muito? Na minha visão, não faz tanto sentido assim, né, galera? Já que é para economizar, tem que economizar. O São Paulo precisa investir mais em jogadores raçudo, como o Enzo Dias, o Tapia, o Marcos Antônio. A maioria chegou por empréstimo e o São Paulo tem a opção de comprar agora. Isso, na minha visão, faz mais sentido para um clube quebrado como o São Paulo. Empresta o jogador, se render, compra, senão não compensa, né, galera? A gente viu agora o Oscar, por exemplo, praticamente nem jogou nessa temporada e só do São Paulo ganha mais de 1,5 milhão por mês, fora o valor da patrocinadora. Então, do que adianta, né, galera, trazer esses jogadores mais tarimbados, mais craque, mas que estão mais velhos? Então, na minha visão, São Paulo precisa investir mais em jogadores físicos. Isso que está mudando o futebol hoje em dia. E após essa goleada sofrida para o Fluminense por 6-0, eu já começo a ver alguns torcedores e comentaristas falando: ah não, já era pré-Libertadores, agora o São Paulo não vai conseguir mais buscar essa vaga que não sei o quê. Eu não concordo. Na minha opinião, o São Paulo continua com muita chance, até porque ainda é o 8º colocado, e seus principais adversários, que é o Corinthians e o Atlético Mineiro, que tem 3 pontos atrás e um jogo a menos, vai ter jogos difíceis. O Corinthians, por exemplo, vai jogar em casa contra o Botafogo, o Atlético Mineiro fora de casa contra o Fortaleza. E na minha visão, esses 2 jogos são muito difíceis eles vencer. Então, se o São Paulo continuar com essa vantagem, vai ter muita chance sim. Até porque agora vai enfrentar o Internacional na Vila Belmiro e o Vitória fora de casa. Agora, se perder para o Internacional, por exemplo, aí já era, né, galera? Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!